Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Jesus viveu a experiência humana. Lembra você que nós estamos estudando neste trimestre sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estudamos 7 lições, estamos já na segunda metade das nossas aulas, das nossas lições, e ainda restam 5 lições. Restam ainda quem é o Espírito Santo na lição 9, o pecado corrompeu a natureza humana na lição 10, a salvação não é obra de homem na lição 11, a igreja tem uma natureza organizacional, estudaremos isso na lição 12. E por último, perseverando na fé em Cristo. Lembra você que as 7 primeiras lições, todas elas estão disponíveis em nosso canal para você acessar, assistir, quem sabe assistir novamente se você já assistiu, e assim reforçar este ensino que é tão importante a respeito das heresias que se apresentam hoje com uma nova aparência, e nós precisamos estar aptos a mostrar, através da palavra de Deus, a verdade sagrada. Meu amado irmão, eu peço a você que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, para que outros irmãos também tenham contato com este tão importante conteúdo que deixamos aqui toda semana. Dito isto, nós queremos agora orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos pela oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais um conteúdo comentado da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Esta lição tão importante na qual falaremos sobre o teu Filho que viveu uma experiência humana enquanto esteve aqui na Terra. Senhor, ilumina nossa mente, direciona nossas palavras para que teus servos possam receber, guardar, praticar a tua palavra, a fim de que, Senhor, sejamos consolados, exortados, edificados e preparados para responder àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Se conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 23, o versículo que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Repetindo, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Vamos à nossa verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Repetindo, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos e parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 43 a 51, e o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê.
Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O segundo texto diz assim: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo objetivo: explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus, principalmente a sua experiência como homem. Terceiro objetivo: reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Vamos então à nossa introdução e sempre lembramos aos caros professores que tenham à sua mão uma canetinha, que tenha em suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical e também próximo de você um exemplar da Palavra de Deus, porque esta aula é feita para você, caro professor, se aprimorar, buscar mais informações, ter mais argumentos para ter um ótimo desenvolvimento em classe. Portanto, é preciso fazer anotações. Nós sempre lemos todo o texto e apontamos algumas coisas importantes, destacamos coisas importantes, e é preciso que o professor chegue diante da sua classe com a sua revista anotada, com trechos sublinhados, com acréscimos, e assim a aula fica interessante. Os alunos, com certeza, valorizarão o momento tão importante da Escola Bíblica Dominical, se você, caro professor, chegar ali mais preparado para lecionar. Esse é o nosso objetivo aqui nesta aula, ajudar o professor a estar mais preparado para ministrar a aula em classe. Vamos então à nossa introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta. Essa palavra anacoreta tem o sentido de estar retirado, estar afastado, longe da sociedade, longe das pessoas, viver uma vida isolada. O nosso comentarista complementa, ajuda-nos a entender, dizendo o seguinte: ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade. E Jesus também nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Ou seja, nós não temos que nos afastar das pessoas. Nós precisamos fazer com que a nossa luz resplandeça no meio dos homens, no meio das pessoas. Nós precisamos ser luz e ser sal, como disse o Senhor Jesus Cristo. Continuando, pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele, Jesus, teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi um homem completo. E como um homem completo, ele teve vida social, relacionamentos, tanto familiar como com seus amigos, como enfrentamento em discussões com as autoridades religiosas da época, que apresentavam uma religiosidade fria. Então Jesus Cristo chega trazendo uma mensagem impactante. E nós percebemos isso já no primeiro sermão, em Mateus, no capítulo 7. Os últimos versículos mostram que já
a multidão percebeu uma grande diferença no discurso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você Mateus capítulo 7, os últimos versículos, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Portanto, já no primeiro sermão, já vemos a oposição desses homens que se consideravam muito espirituais naquela época, como os fariseus, muito especiais por tratar o texto sagrado como os escribas. Enfim, veremos nessa lição algumas dessas classes religiosas bem explicadas pelo nosso comentarista. Isto mostra o quê? Que Jesus teve uma vida social e dentro dessa vida social ele teve debates, ele teve momentos de mostrar a verdade ética, moral a esses homens que mostravam-se muito santos, muito perfeitos, mas precisavam da misericórdia e do amor de Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo, era um fariseu e teve um encontro maravilhoso com Jesus. E Deus o usou poderosamente para a conquista de almas e para a formulação da doutrina cristã. E hoje temos aí 13 livros do Novo Testamento que foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ora, temos 27 livros no Novo Testamento. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento, já que temos 27 livros e ele escreveu 13. Então, vemos a importância de pregar o evangelho para aqueles que são opositores. E nós estamos, nesse trimestre, falando de pessoas que se opõem ao evangelho. E nós não podemos nos ocultar, não podemos nos calar, mas mostrar a verdade, e esta verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que diz a palavra do Senhor. Vamos então prosseguir com a nossa aula e vamos para o primeiro tópico da lição: a experiência humana no ministério de Jesus. A experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico do primeiro tópico: os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Ora, meus amados irmãos, aqui o comentarista faz questão de mostrar quem eram os fariseus, os saduceus e os herodianos, já neste primeiro subtópico do primeiro tópico. Vamos então ler e conhecer um pouco sobre estas classes religiosas da época. Os fariseus. O nome vem do hebraico prusim, que significa separados. Eram homens que viviam separados da sociedade, eram homens que viviam com uma roupa diferente, eram homens que, quando jejuavam, mostravam seus rostos tristes, eram homens que se destacavam dos outros e não queriam então se contaminar, porque não concordavam principalmente com a outra classe, a classe dos saduceus, que veremos na outra tela. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Palavras de um ex-fariseu. Os fariseus criaram tradições e hábitos que iam além do que estava escrito nas Escrituras. Obviamente, as palavras de Jesus Cristo causaram grande impacto a essa classe religiosa. Vamos então aos saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão até um pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Isso os distinguia severamente dos fariseus. Continuando, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento.
Portanto, os saduceus, eles focavam os seus ensinamentos apenas no Pentateuco, mas rejeitavam coisas que estavam relatadas no Pentateuco, como, por exemplo, as aparições do anjo do Senhor, que nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis. Então, era um grupo contraditório, não acreditava em ressurreição, e o apóstolo Paulo aproveitou em certa ocasião esta característica para causar um conflito entre os saduceus e os fariseus. Isso temos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. O apóstolo Paulo estava diante do Sinédrio. No versículo 6 em diante diz assim: Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Ora, versículo 7, e havendo dito isto, houve discussão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Versículo 9, e originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Versículo 10, e havendo grande discussão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Paulo inteligentemente causou um conflito entre os fariseus e saduceus nesta oportunidade, porque defendiam ideias diferentes. Paulo então aproveitou aquela oportunidade e causou uma discussão entre eles, e logo aquele conselho foi desfeito. Continuando, muitos deles, dos saduceus, eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Veja, irmãos, que apesar de saduceus e fariseus terem pensamentos contrários um em relação ao outro, eles se uniram para destruir e oportunamente matar o Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos conhecer os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Portanto, temos aqui essas três classes que foram opositoras do ministério do Senhor Jesus Cristo, mostrando que o Senhor Jesus Cristo, como um ser humano, ele viveu a experiência do conflito, a experiência da discussão, a experiência do combate. Olha como é importante analisarmos esta lição e vermos que a humanidade de Cristo está expressa nestes conflitos que ele teve com essas classes religiosas. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus.
Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. Aqui temos alguns exemplos para mostrar como o Senhor interagia com as mais diferentes pessoas, indiferente da sua condição. João capítulo 3 e João capítulo 4 mostra claramente isto. Em João capítulo 3, ele fala com um homem. Em João capítulo 4, ele fala com uma mulher. Em João capítulo 3, ele fala com um homem que era príncipe dos judeus. Em João capítulo 4, ele fala com uma mulher que tivera 5 maridos e o que tinha agora não era seu marido. Em João capítulo 3, Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Em João capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana em pleno meio-dia, ou seja, mostrando que ele atendeu a todos, interagiu com todos e mostrou a chegada do reino de Deus para todos. Continuando, terceiro subtópico do primeiro tópico. Características próprias do ser humano é o terceiro subtópico do primeiro tópico. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. É importante destacar isto. Eu até coloquei em negrito para você, meu amado irmão, fazer essa distinção em classe. Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não participou da nossa fraqueza moral e espiritual, porque ele não pecou, não houve engano na sua boca, ele viveu uma vida perfeita e íntegra. Então Jesus não mostrou em momento algum fraqueza moral, em momento algum, muito menos espiritual. E como tal, ele não podia pecar, porque Deus não peca. Prosseguindo, vamos à sinopse da primeira parte da lição. Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Repetindo, nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Vamos então ao segundo tópico da lição, heresias que negam a humanidade de Jesus. Vamos ao primeiro item do segundo tópico, apolinarismo ou apolinarianismo. Chama a atenção do professor para isto, porque na próxima tela nós veremos que a própria revista fala apolinarianismo e aqui nós temos a expressão apolinarismo. É a mesma coisa, uma forma de mostrar este ensino de Apolinário. Quem foi Apolinário? Bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392 d.C. O apolinarismo ou apolinarianismo é a doutrina que nega que Jesus, encarnado, teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, ou seja, carne ou corpo, psique ou psiche, como está grafado em nossa revista, alma ou alma animal, que é a sede dos desejos, paixões e apetites, e pneuma, que nós chamamos de espírito, que seria a alma racional. Em relação a Jesus, Apolinário dizia que ele, Jesus, possuía uma soma e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo
como está em João capítulo 1, versículo 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Apolinário, portanto, dizia que Jesus tinha corpo, sim, ele tinha corpo, mas a sua mente ou a sua alma racional, e alguns chamam de espírito, não era humana, era divina. Apolinário foi um combatente ferrenho do arianismo. Portanto, enquanto Ário dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era um anjo ou um aeon, um ser intermediário entre Deus e o homem, Apolinário vai dizer: Jesus é Deus e ele não tinha espírito humano, ele tinha o Logos com ele. Assim dizia Apolinário. Prosseguindo, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, também da alma e do espírito. Ora, Jesus tinha um corpo físico que foi tocado. Jesus disse que a sua alma estava angustiada até a morte, em Mateus capítulo 26, versículo 38, e a Bíblia nos diz que Jesus, quando morreu, ele rendeu o espírito. Então, corpo, alma e espírito, elementos constitutivos do ser humano, estavam também presentes na pessoa de Jesus, porque Jesus, assim como era um Deus completo, também era um homem completo. Não podemos dizer que Jesus não tinha um espírito humano, se a própria Bíblia diz que ele rendeu o espírito no momento da sua morte. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451, ou seja, em 451, no Concílio da Calcedônia, o apolinarianismo ou o apolinarismo foi declarado heresia. Agora, prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, que significa vontade, desejo. O que Sérgio de Constantinopla desejava? Ele tentava conciliar a doutrina monofisita, ou seja, a ideia de duas naturezas se tornarem em uma só. Isso foi estudado na lição anterior. Ele quis associar esta ideia com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Ora, Sérgio de Constantinopla, então, pensou da seguinte forma: se as duas naturezas se fundem em uma só, então há uma só vontade e não duas vontades. Meus amados irmãos, o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. E eu acrescento para você algo que não está na revista, o seguinte: a igreja cristã defende o diotelismo ou ditelismo. O que é isso, pastor Daniel? É a doutrina das duas vontades, divina e humana, em Jesus Cristo. Veja, irmãos, como é importante entender a historicidade destas doutrinas. Estava já decidido e foi divulgado que Jesus possuía as naturezas divina e humana. Agora vem Sérgio de Constantinopla e diz: ora, apesar disso, uma vontade prevalece sobre a outra, e Jesus então só teria uma vontade e não duas. Ou seja, se temos duas naturezas, temos então duas vontades. É interessante dizer isso, irmãos, porque em muitos momentos o Senhor Jesus Cristo disse que ele veio fazer a vontade do Pai. Ora, entendemos então que esta vontade do Pai, ou a vontade divina, ela é superior à vontade humana.
E assim nós vemos em momentos como no Getsemane, Jesus se submetendo à vontade divina, ou seja, à vontade humana, estando submissa à vontade divina, mas não foi tirada de Jesus, em momento algum, a vontade humana do Senhor Jesus Cristo. Ele foi homem completamente e, como tal, ele tinha vontade humana, mas ele submeteu a vontade humana à vontade divina. Ora, não é isso que acontece conosco também no Evangelho? Nós também temos vontades, desejos, mas por amor a Deus, por amor ao Evangelho, para conquistar o céu, nós fazemos o quê? Submetemos a nossa vontade à soberana vontade de Deus e assim nós prosseguimos a nossa vida espiritual agradando a Deus e a sua soberana vontade. Amém. Prosseguindo, reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Amém. Prosseguindo, vamos para a sinopse da segunda parte da lição. O apolinarismo ou o apolinarianismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Repetindo, o apolinarismo ou o apolinarianismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Vamos ao último tópico da lição, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Isso é interessante, irmãos, porque nós vemos hoje algumas seitas dizendo que Jesus esteve na Índia, outros dizendo que Jesus Cristo esteve nos Estados Unidos, mas nós conhecemos pela Bíblia, no nosso textuário já nos dá uma dica, de onde Jesus atuou de fato, onde ele exerceu o seu ministério. Grande parte do seu ministério aconteceu na Galileia, como estava profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Portanto, quais foram os países que Jesus realmente esteve? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, onde foi o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Veja, os irmãos, como é importante saber de fato por onde o nosso amado Senhor Jesus Cristo andou e onde ele fez realmente os seus milagres. Ele esteve na Fenícia, que ficava ao norte, ali na parte da Síria, como nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Esteve por todo o Israel, ou seja, onde estavam desde os primórdios as 12 tribos de Israel, e no início da sua vida precisou fugir para o Egito. Então, esses são os países que Jesus Cristo percorreu, não mais do que isso. Segundo o subtópico do terceiro tópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e corrija na sua revista, os seus ensinos refletem a cultura judaica e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro,
filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Meus amados irmãos, há muitas ideias formuladas a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas fiquemos com o que está na palavra de Deus. A experiência humana de Jesus foi no Egito, em Israel, na Síria e na Fenícia e em nenhuma outra parte do mundo, como está nas páginas sagradas dos evangelhos que estão na palavra de Deus. Sinopse da última parte da lição. Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Repetindo, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Vamos então à nossa conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dois pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Na nossa revista fala nos esqueçamos os, mas o correto é não nos esqueçamos dos, ou então não esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém. Termino esta aula convidando você para a próxima aula, a 9ª lição do primeiro trimestre de 2025. Nesta 9ª lição estudaremos quem é o Espírito Santo. É uma lição importante sobre a pneumatologia ou paracletologia, como normalmente se chama a doutrina do Espírito Santo. Eu quero terminar esta aula agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula. Que Deus te abençoe e que no domingo, no dia 23 de fevereiro, você possa ter uma ótima aula em classe, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém.